Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos e amigos. É com grande alegria que nós damos início ao primeiro culto deste domingo, nosso culto matutino. E eu peço para que você abra o teu coração, para que o Espírito de Cristo fale com você durante todos os momentos desse culto que juntos prestaremos a Ele. E quero pedir para que você abra na primeira carta de João, no capítulo 4, faremos a leitura dos versículos 13 a 16. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 13 a 16, que assim nos diz: Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E esse mesmo Deus que é um Deus de amor, é um Deus que também é santo, e que nós o reconhecemos como soberano Salvador, como aquele que nos dá poder para vencermos as dificuldades que a vida nos traz e que nos dá o poder para que possamos prestar a Ele um culto como Ele requer de nós. Cantemos, queridos, com muita alegria o hino de número 37, o qual nos diz que o nome de Jesus é santo. Hino 37. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render, poder e honra e glória a ti, nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que está nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração, que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. Ore ao Senhor nesse momento, adore a Ele e reconheça que Ele é o único que merece a tua adoração. Oremos. Senhor, nós bendizemos a Ti, Te exaltamos e Te engrandecemos. Somos gratos pelo Teu amor por nós. Somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, para morrer em nosso lugar, para nos dar vida. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, para reconhecer que Jesus Cristo é o único em quem há salvação. Conduza-nos, ó Deus, por todas as partes desse culto, que o Teu Espírito se manifeste aqui nesta noite através
das canções, das leituras, da pregação da palavra que o Senhor colocou em nosso coração nesta manhã. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém. Queridos, ainda em primeira epístola de João, no capítulo 5, nos preparando para esse momento de confissão, faremos a leitura dos versículos 13 até o versículo 16. 1 João, capítulo 5, versículos 13 a 16. Logo em seguida eu farei uma oração, pedindo para que o Senhor perdoe as nossas falhas e as nossas iniquidades. 1 João 5, 13 a 16, assim nos diz o texto: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Oremos a Deus e peçamos a Ele perdão pelos nossos pecados e por tudo aquilo que nós temos feito que tem desagradado o Espírito dele que habita em nós, o mesmo Espírito que faz parte da Trindade, habita dentro de você, uma vez que você já foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade espiritual nesse momento e conhecemos que diante de Ti nós não somos nada. E conhecemos que diante de Ti nós somos miseráveis pecadores que carecemos do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. E reconhecemos também, Senhor, que o perdão total, pleno, cabal, que nós necessitamos para nos aproximarmos de Ti, já nos foi concedido pela morte dadivosa do nosso bondoso Redentor, Jesus, o Cristo. Senhor, que o Senhor desta manhã traga paz ao coração daqueles que estão entristecidos por conta de suas fragilidades, de suas fraquezas. Se porventura alguém durante essa semana falou algo para alguém ou teve alguma atitude para com alguém que entristeceu a pessoa e essa pessoa também está entristecida, que nós possamos receber a misericórdia de Cristo para que nos dirijamos também a essa pessoa a qual nós magoamos, quer seja por palavras, por intenção, por atitudes, e nós possamos pedir perdão a ela, Senhor. Da mesma forma que o Senhor nos perdoa quando nós pedimos perdão, que nós também possamos perdoar uns aos outros, para que Cristo Jesus seja exaltado em nós, por nós e através de nós. Em nome de Teu Filho que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Queridos, são muitos os motivos que nós temos para sermos gratos a Deus. E nós vamos agora ler 1 João ainda, em 1 João capítulo 5, para esse momento de gratidão. Faremos a leitura dos versículos 1 a 5, ainda da primeira epístola de João 5, preparando o nosso coração para o momento de gratidão a Deus. 1 João 5, versículos 1 a 5 nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esse Deus que se mostra a nós como um Deus de amor, de graça, de misericórdia e de bondade. É por isso que antes da nossa oração de gratidão, nós cantaremos o hino de número 33, que retrata para nós que dentre as maravilhas do nosso Deus, Ele se apresenta com essas maravilhas a nós, não apenas nos céus, mas também na terra. E é por isso que Ele é um Deus de amor e de imensa bondade. Hino 33. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas
Nós temos agora a oportunidade de agradecer a Deus, a esse Deus de amor, que ainda que sendo um Deus criador, sustentador e governador de todo o universo, Ele habita dentro de nós e Ele nos ama, Ele está conosco. E certamente esses são motivos de nós sermos gratos a Ele, pelo seu amor por nós, pela sua bondade, pela sua misericórdia e principalmente pela reconciliação que nós temos através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Somos gratos porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de imensa bondade. E é por isso que nós levantamos as nossas vozes agora, Senhor, para dizer que o nosso coração se enche de gratidão a Ti. Te agradecemos porque nós podemos também livremente nos reunirmos para falar contigo. Nós temos a oportunidade de ler a Tua palavra, nós temos a oportunidade de falar contigo, de cantar canções para Ti. Tudo isso certamente, ó Deus, conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Te agradecemos, ó Deus, por cada momento deste culto e Te agradecemos pela presença do Espírito Santo em nós. E oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora nós ouviremos uma canção preparando o nosso coração para a exposição do texto e logo em seguida é o retorno e nós faremos uma meditação na palavra de Deus nesse momento. Ouçamos agora a canção. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações,
irmão Crisóstomo, um dos pais da igreja, que viveu aproximadamente no ano 400 e um dos maiores patronos do cristianismo primitivo. Ele era apelidado de O Boca de Ouro em virtude de suas poderosas homilias e em virtude do seu grande poder de oratória. Certa vez ele disse o seguinte: se os cristãos vivessem da forma que se espera deles, certamente os incrédulos desapareceriam. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 14, versículo 34 e 35. Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35. Lucas 14, 34 e 35, assim nos diz o texto: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós pedimos que o Senhor apliques a Tua palavra ao nosso coração agora, à nossa vida, às nossas crenças, às nossas ideologias. Que nós possamos lembrar que somos guiados pelo Teu Espírito e que o Teu Espírito nos guia através da pregação da Tua palavra. Conduza-nos nesta manhã, ó Deus, para a glória de Jesus, o nosso Salvador. Amém. No decorrer de toda a história, o sal ele tem sido utilizado para preservar e dar gosto aos alimentos, tanto que é uma necessidade básica para a vida. Seu uso antigo certamente também é universal e de um provimento na natureza inesgotável. No entanto, o sal apenas não tem qualidades úteis. O sal também tem propriedades destrutivas, tanto que se você lançar o sal em um solo fértil, esse solo ele ficará um solo seco, devastado, como nós temos, por exemplo, o Mar Morto, que fica ali na fronteira entre Jordânia e Israel, que na verdade não é um mar, mas é uma espécie de lago, e toda a região ao redor do Mar Morto não existe qualquer tipo de vida, não existe qualquer expectativa de ter vida, uma vez que a quantidade de sal que existe no Mar Morto é de aproximadamente 10 vezes superior à quantidade que existe nos oceanos. Sendo assim, não existe nada além do que bactérias lá. Essa concentração, essa salinidade torna impossível a vida no Mar Morto. Hoje, se eu disser para você que um punhado de sal pode deixar de ser salgado, você certamente estranharia. Mas quando nós voltamos ao tempo e nós vemos as palavras de Jesus, nós vemos que isso hoje é inconcebível, mas na época de Jesus não, porque no antigo Israel o sal ele era obtido pela evaporação do Mar Morto, tendo em vista que a água continha diversas outras substâncias, e se o sal obtido daquela evaporação, se ele não fosse preservado para o seu uso adequado, e os seus cristais se tornassem úmidos e posteriormente eles se dissolvessem, esse sal ele não serviria para nada, a não ser para ser lançado fora, porque ele seria um sal insípido, sem gosto, e consequentemente ele se tornaria inútil para ser utilizado, porque ele não daria gosto e nem sabor aos alimentos. O que você faz com o sal que é velho, que não prestaria mais para salgar a comida? Você joga ele fora.
você se desfaz dele. Afinal de contas, um sal que não salga serve para quê? Um sal que é insípido, ele se torna absolutamente inútil e nós o desprezamos porque ele não serve para nada. Jesus aqui ele não especifica quais seriam as qualidades que fazem com que o sal fosse bom, mas evidentemente não apenas os seus ouvintes, mas nós também, é um senso comum para todos saber que o sal serve para conservar os alimentos e para dar sabor aos alimentos, para tornar o sabor dos alimentos mais prazeroso. E é interessante quando nós observamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, lá no Sermão do Monte, ou ainda chamado Sermão da Montanha, quando Jesus inicia e ele diz assim aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe podemos restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O que Jesus estava dizendo lá no Evangelho de Mateus era mais ou menos o seguinte: vocês são meus seguidores, aliás, não apenas aos discípulos, mas a nós também. Vocês são meus seguidores. E uma vez que vocês são meus seguidores, vocês foram chamados para fazer a diferença na sociedade, para dar sabor à vida da sociedade, para auxiliar aqueles que necessitam, para iluminar os caminhos daqueles que estão em trevas, para que vocês possam conduzir aqueles que estão sem visão, para que vocês possam orientar aqueles que estão desorientados, para que vocês possam dar abrigos àqueles que estão desabrigados, para que vocês foram chamados para que vocês deem sabor à vida do outro, para que vocês possam dar sabor à vida do próximo. Como o sal também tem uma característica de impedir a deteriorização dos alimentos, também os cristãos devem viver uma vida a qual eles influenciam a sociedade, na sociedade a qual eles vivem. E como vocês influenciam, como nós influenciamos a sociedade na qual nós vivemos de uma forma positiva. São vários os exemplos que nós poderíamos dar. Como, por exemplo, ao invés de nós apontarmos o dedo para o próximo, nós estendermos a mão. Ao invés de nós utilizarmos palavras para magoar o nosso próximo, nós utilizarmos as nossas palavras para reconciliar, para auxiliar, para dar força àquele que não tem vigor. Como que nós cristãos podemos influenciar a sociedade de uma forma positiva? Não olhando com desprezo, mas olhando com amor, da forma que nós lemos hoje durante toda a liturgia do nosso culto, estendendo a mão para o nosso próximo com misericórdia. Como que nós cristãos também podemos dar sabor à sociedade, não se sentindo superior ao nosso próximo, quer seja pelos nossos diplomas, pela nossa posição social, pelo nosso status, pela nossa condição financeira, mas nós devemos olhar para o próximo e ser a semelhança daquilo que Jesus foi e como Paulo relata à igreja de Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e sendo obediente até a morte. E ele finaliza o versículo 5 dizendo:
e morte de cruz, que era destinada não apenas pelos romanos, mas por diversos povos da época, para as piores pessoas de uma determinada sociedade. Mas, queridos, o sal também ele é invisível aos alimentos, como, por exemplo, quando nós vemos um pão, nós não sabemos que o pão ele tem sal, a não ser que nós experimentemos ele, mas em muitas regiões do nosso Brasil, o pão é chamado de pão de sal, como na nossa querida Minas Gerais. Não sei se são em todas as regiões, mas em regiões de Minas Gerais, o nosso querido pão francês, ele é chamado de pão de sal. E evidentemente nós também não podemos não ser vistos, podemos não estar em proeminência, mas ainda assim nós podemos fazer diferença para o nosso próximo. Nós podemos fazer diferença no coletivo qual nós estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, em nosso local de estudo, para que nós possamos constituir uma força refreadora da maldade nos seus vários aspectos, que muitas vezes, entre muitas aspas, parece que está vencendo. Mas Jesus também narra, no Evangelho de Mateus, Marcos narra, aliás, as palavras de Jesus no seu Evangelho, capítulo 9, versículo de número 50, quando ele diz assim: bom é o sal, porém, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende em vós sal, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus, queridos, ele nos exorta, nos ensina, nos admoesta. É por isso que essa palavra não é direcionada apenas aos seus discípulos, mas é uma palavra direcionada a nós também, a usar os nossos dotes para que nós possamos promover a paz. Paz em nossa família, paz em nossa sociedade, paz em nosso local de trabalho, paz em nossa igreja. Como nós vamos conseguir promover a paz em nossa sociedade se nós não conseguimos promover muitas vezes a paz dentro da nossa própria igreja? Se os cristãos sequer forem capazes de viver em paz entre si mesmos, como eles conseguirão trazer paz à sociedade? As nossas opiniões teológicas, as nossas opiniões acerca de doutrinas, as nossas opiniões acerca de questões eclesiológicas não podem se sobressair à paz, que deve ser uma paz permanente em nós, que estamos vinculados no vínculo da paz. O Dr. Simon Kistemaker, ele diz que muitas pessoas talvez nunca leram a Bíblia, mas constantemente observam aqueles que a leem. Nós finalizamos a mensagem de hoje da mesma forma que nós apresentamos em nosso exórdio. As palavras de João Crisóstomo. Se os cristãos vivessem a vida que se espera deles, certamente os incrédulos desapareceriam.
De que forma você tem escrito o livro da tua vida? Dando sabor à vida do teu próximo ou sendo insípido? Que Deus nos ajude. Amém. Nós vamos orar e logo em seguida eu impetro a bênção. Damos graças a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Palavra essa que nos conduz, que nos admoesta, que nos exorta e que nos traz para mais próximo de Ti. Senhor, que a palavra de hoje não chegue apenas aos nossos ouvidos, que não chegue apenas nas tábuas do nosso coração, mas que também nos leve a termos ações, a termos atitudes às quais possamos dar sabor à vida do nosso próximo. Que nós possamos realmente entender para o que o Senhor nos chamou, para que o Senhor olhe para nós e não nos veja insípido, para que a sociedade não olhe para nós e não nos veja sem gosto, mas para que a sociedade olhe para nós e veja em nós instrumentos de promoção do amor, do bem, da misericórdia, da paz e do perdão. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor, e já Te agradecemos. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa, soberana, ímpar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Seu Espírito seja sobre vós e sobre vós permaneça, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém.